Boa tarde a todos, todas e todes. Sejam muito bem-vindos nessa atividade que a gente vai estar fazendo hoje aqui, para apresentar um pouco algumas informações gerais sobre os mestrados profissional e acadêmico em ensino de ciências aqui da UFRN. Eu vou contar muito com as perguntas de vocês para a gente poder dirigir um pouco o que a gente vai estar falando aqui com vocês. Eu sou Márcia Goretti, eu sou coordenadora, estou como coordenadora do acadêmico, do mestrado e do doutorado. Nós temos aqui presente a professora Josivânia, que é a vice-coordenadora, temos aqui também a professora Ivaneide, a professora Ivanise, que são docentes do mestrado profissional. Nós duas também somos docentes do mestrado profissional em ensino de ciências naturais e matemática, e a ideia era tentar mostrar um pouco, divulgar um pouco mais o que a gente vem fazendo, o que são esses dois programas, para que vocês possam participar. Então, essas são as duas logomarcas, né, aqui de baixo, o do mestrado profissional, que é o Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências Naturais e Matemática, e o acadêmico, que é o Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Matemática. Só uma curiosidade bastante importante aí, é que o mestrado profissional em Ensino de Ciências Naturais e Matemática, ele é o primeiro mestrado profissional do Nordeste do país, e é o quarto do Brasil, em termos de criação. Então, ele foi um dos primeiros, foi o primeiro a ser criado do Nordeste. Ele tem mais de 20 anos e ele foi criado mais ou menos no mesmo período que a nossa área, a área de ensino de ciências e matemática, foi criado dentro da CAPES. Então, assim, ele tem um marco bastante representativo em termos de país, de história do país, né? O acadêmico, ele foi criado em 2015, né? A gente submete o projeto em 2014, é aprovado em 2014, em 2015 a gente tem a primeira turma do doutorado, e depois, em 2017, a gente tem a primeira turma do mestrado. A gente faz um processo inverso. Normalmente se começa com o mestrado para depois criar o doutorado, a gente fez um processo inverso. Boa parte dos docentes que saem do mestrado profissional, né, a gente tem um núcleo do mestrado profissional que vai para o mestrado e o doutorado acadêmico. Deixa eu ver o que mais. Beleza? Isso aí? Então vamos ao próximo. Eu acho que eu já falei um pouco isso daí, né? O mestrado profissional, ele é composto por 3 linhas de pesquisa, né? Ele só tem uma área de concentração, que é a área de ensino de ciências e matemática, e tem 3 linhas de pesquisa. A primeira linha, educação em astronomia e cultura ambiental, ensino e aprendizagem de ciências naturais e matemática, e a terceira linha, história, filosofia e sociologia da ciência, no ensino de ciências naturais e da matemática. Uma pergunta que vocês podem fazer: eu sou da área de biologia, né? Eu posso fazer o processo seletivo, o projeto para a linha de educação em astronomia e cultura ambiental? Pode, né? Nós temos, inclusive, acho que Ivanise faz parte, né? Ivanise é do campo da biologia, do ensino da biologia, e ela faz parte dessa linha de pesquisa. Então, o interessante é vocês olharem quem são os professores que estão nessas linhas de pesquisa, o que eles estão trabalhando, para que vocês possam pensar em algum projeto, né? Já no acadêmico e no profissional, a gente tem, no mestrado acadêmico e no doutorado, nós temos 2 linhas de pesquisa. A linha de aprendizagem, ensino e formação em ciências e matemática, e a linha de cultura, epistemologia e educação em ciências e matemática. Qual que seria um pouco a diferença desses dois? O mestrado profissional, ele é dirigido preferencialmente para quem está atuando em sala de aula. Vejam, preferencialmente, né? Então, o sujeito, né, assim, quem é o nosso público-alvo é quem está em exercício em sala de aula, para que ele possa conhecer as estratégias, as discussões que estão sendo feitas atualmente no campo da pesquisa e educação em ciências e matemática, e possam pensar a partir da realidade deles, né, um problema de pesquisa da realidade deles, desenvolver no mestrado profissional. Então, assim, esse é o objetivo inicial. Preferencialmente porque, por vezes, nós temos estudantes que estão concluíram, né, a licenciatura,
e tem algum tipo de atividade, mas que tem, a gente acaba tendo um percentual que pode aceitar alunos que não estão em exercício em sala de aula. Mas o foco principal são esses professores. Já no mestrado acadêmico, né, não tem essa intencionalidade, né? Então, assim, a gente tem como público-alvo, né, tanto licenciados como professores em exercício, mestres que possam querer fazer o curso, né? Então, a gente não tem essa diferença. Uma outra pergunta que normalmente o pessoal faz tem bolsa? Essa é a pergunta mais difícil que a gente tem para responder, né? No mestrado profissional, não tem, né? Porque bom, é uma discussão política muito longa, etc., não vale a pena, mas ele não tem, né? Ele não tem essa disponibilidade. Já no acadêmico nós temos, mas temos muito poucas bolsas, porque o curso começa recente, né? A gente começa o mestrado em 2017 e o doutorado em 2018, então a gente ainda não passou por nenhum processo, porque na verdade passamos por primeiro ciclo de avaliação de 4 anos, e a gente espera que no próximo ciclo a gente possa aumentar a nota e, consequentemente, aumentar o número de bolsas que são destinadas ali. Diga. Oi, pessoal. Só para reforçar o que a Márcia colocou, algumas observações chegam para a gente na secretaria de alguns alunos que cursam o mestrado profissional, e aí eles ficam na dúvida se podem fazer o doutorado acadêmico no ensino de ciências em seguida, entende? Pode, tá certo? O mestrado profissional, o título de mestre do mestrado profissional e do acadêmico, eles têm o mesmo valor. Então, mesmo que você opte em fazer o mestrado profissional, isso não te impede, em seguida, de fazer um doutorado na área, tá bom? Eu falei isso porque essa pergunta chega lá na secretaria para a gente. De modo geral, no mestrado profissional, a gente vai ter que ter um produto educacional que é desenvolvido, né? Então, assim, o resultado final desse trabalho é um produto educacional que é dirigido para o contexto da sala de aula. No acadêmico, não. Você pode ter pesquisas teóricas, né? Pode ter também produtos, mas esses produtos são resultados de avaliação de pesquisa. Então, assim, da parte da investigação propriamente dito, no contexto de uma sala de aula. Então, há essa diferença. Alguém tem... Até agora está tudo bem? Perguntas? Não? A duração dos mestrados. Ele está perguntando a duração do mestrado, né, dos dois. Os dois duram 24 meses. Em geral, há uma certa flexibilidade na prorrogação, né? Assim, a CAPES coloca para a gente os 24 meses, mas a gente consegue prorrogar até 30 meses. Né? Eu não sei se no mestrado profissional é desse jeito. Né? Isso. Então, a gente teria mais ou menos o tempo máximo de 30 meses para cursar, mas prazo é 24. Né? Então, assim, numa excepcionalidade, né, o mestrando vai poder apontar que ele já avançou com o seu trabalho, que ele conseguiu concluir a qualificação e que ele está precisando de algum tempo para poder organizar o restante dos dados. Então, ele tendo sido aprovado pelo exame de qualificação e com uma justificativa e apresentação do novo cronograma dele, aí vai para o colegiado, de modo geral, ele aprova. Tá? Mais alguma pergunta? Podemos seguir? Diga lá. Eu posso participar da seleção do Estado, no quadro das condições, dos dois processos. Eu posso participar dos dois processos, eu tenho que escolher um processo para participar. Bom, ele está perguntando se ele pode participar dos dois processos ao mesmo tempo ou se ele é obrigado a escolher um dos dois processos. Infelizmente, você vai depender do calendário. Né? Assim, não há nada que proíba de fazer os dois, mas a coordenação coloca exatamente no mesmo dia. Se bem que agora não, né? Esse não tem prova. Então pode. Mas vai ser no período de inscrição, Marcinho. Sim, mas ele pode. O período de experimento que eu vi já está o mesmo. É o mesmo, só se fosse a prova. Eu digo assim, Você pode participar dos dois. Eu não consigo acessar num, de repente, toda a oportunidade. Pode.
Quando tem a prova escrita, não tem como, porque você vai ter que aplicar. Pode participar dos dois, sem problema nenhum. Tá? Aproveitamento de disciplinas de outros cursos. O regimento interno dos dois programas, na verdade, que é regido pelo regimento da UFRN, diz que a gente pode aproveitar até 2 disciplinas de outros cursos. Eu não me lembro de ter algum tipo de especificação de prazo, não. Eu teria que consultar, não saberia te responder, Miquel, mas eu acho que não tem prazo. Será que a direção do programa pode aproveitar essa disciplina? Desde que ele atenda aquela questão da carga horária, porque você pode aproveitar, veja, tanto na estrutura de um e do outro, nós temos algumas disciplinas que são disciplinas optativas e eletivas. Estas você consegue aproveitar a carga horária, tá? Que são, acho que em torno de 90 horas, não é isso? Do profissional, do acadêmico também são 90 horas. Mas as disciplinas específicas, por exemplo, se você não cursou metodologia, você vai ter que cursar metodologia. Se você não cursou didática, você vai ter que cursar didática, porque são as disciplinas obrigatórias. Sobre o profissional, eu sou professor do Estado. Sou professor do Estado, trabalho no Estado Rural, eu estou na Secretaria de Educação. E a gente já tem feito lá projetos nacionais, dentro do meio que voltado para a parte de informática. E aí, se a gente consegue aproveitar isso do projeto, pode ser servir como produto. A pergunta que você está querendo fazer é se você pode utilizar um projeto que está sendo desenvolvido junto à Secretaria de Educação, se você pode desenvolver parte desse projeto, problematizá-lo e colocar dentro do mestrado profissional. Me parece que não há problema com relação a isso daí, né? Vejam, toda vez que a gente vai trabalhar com os seres humanos, a gente precisa considerar lá a questão do comitê de ética, que vocês vão ter que pensar posteriormente. Mas não vejo, desde que você organize a proposta de uma forma tal que ela possa se adequar enquanto você utilizar isso como algo que vai investigar, aí tudo bem. Algo que vai ter as ferramentas, as etapas de uma investigação, tudo bem, acho que não tem problema. O que seria legal é vocês prestarem atenção quem são os orientadores. Porque um dos elementos importantes nessas linhas de pesquisa que a gente está mostrando é a distribuição do orientador. Então, todo edital, quando a gente lança, vem o nome dos orientadores, quem está oferecendo vaga e a temática que ele tem interesse. Se você faz, por exemplo, como você está propondo, um projeto relacionado a tecnologias, né? Ao uso de ferramentas, né? de tecnologia, né? Sim, mas vamos supor, está relacionado com tecnologias, né? E aí essas tecnologias, você submete para mim, eu sou da química, você é da química, vou colocar com a Márcia. A Márcia não trabalha com tecnologias, então eu não vou olhar o seu projeto, porque primeiro quesito de seleção do projeto é que aquela temática tenha relação com a temática que aquele professor está propondo. Porque, veja, eu não entendo patavina de tecnologia. Como é que eu vou orientar alguém a desenvolver uma pesquisa num objeto, com um campo, que eu não entendo nada? Entendeu? Então, assim, esse é o primeiro requisito. Então, seria a maior dica que eu poderia dar para vocês hoje. Entrem no currículo Lattes, entrem nas linhas, né? Acesse a nossa página, daqui a pouco vai ter um QR Code para vocês olharem. Acesse a nossa página, olha quem são os professores que estão nas linhas, veja lá no edital, está o link do currículo daquele professor, daquela professora, vê o que ele orientou, as últimas orientações, qual foi a temática das últimas orientações, o que ele vem fazendo, quais são os projetos de pesquisa, olha no edital para ver qual é a principal temática que ele está fazendo, e aí pensa no seu projeto de pesquisa, né, a sua intenção de pesquisa, direcionado com aquilo que aquele professor aquela professora vem desenvolvendo, né? Acho que é a maior dica que eu posso dar para vocês. Porque é o primeiro requisito quando a gente vai analisar os projetos, né? Se tem aderência, acho que a palavra até é essa que a gente usa, né? Se tem aderência, o tema do projeto, se tem aderência com a temática de pesquisa daquele professor, daquela professora que foi indicado. Tá? Eu acho que alguém fez alguma pergunta aqui para cima.
A sua programação para 5 anos? O aproveitamento de disciplinas até 5 anos. Tanto na graduação quanto no FRN, não sei quanto 5 anos, então pode ser 5 anos. Então, provavelmente deve ser isso. Realmente essa informação eu não tinha de cabeça. Então, é isso aí, 5 anos. Acho que você tem mais de 5, né? Na verdade, a gente já está em uma discussão que o regimento não tem caso. Então, Ah, sim, É. nosso regimento está sendo reformulado. É. se não está no regimento, Mas há uma resolução nova que saiu em novembro de 2022, que é a geral da UFRN. E ali naquela resolução ela diz que se os regimentos internos não tiverem feito as suas respectivas atualizações, vale o maior, que é da UFRN. Então tem que consultar esse. eu estava perguntando, eu consultei esse. Então pronto. Então vamos primeiros problemas, né? Primeiro passa, depois a gente pensa, cria um problema, depois a gente vê como é que faz. Tá? Mais alguma outra dúvida com relação a isso? Posso seguir? Bom, aqui eu tenho... a gente colocou a fotografia dos professores, porque talvez vocês possam conhecer, né, pelos corredores, né, saber quem é que está trabalhando ou não. A gente tem professores que são do CCET e que são do CB e que são do Centro de Educação. Né? Tanto os dois programas, eles são nucleadores de pesquisadores e pesquisadoras que atuam no campo de educação em ciências e matemática, independente da lotação que eles estejam. Então isso é muito legal, porque a gente acaba transitando, né, por quase todos os departamentos e tendo uma relação bastante amigável com eles, né? Eu acho que a gente podia deixar, inclusive, essa apresentação na página do programa, né, para quem quiser depois acessar, para dar uma olhada, olhar o rostinho de quem que é o professor, né? Nós temos 2 professoras aqui, que é a professora Ivanise, a professora Ivaneide, 3 na verdade, e a professora Josivânia Dantas, que estão aqui presentes. Faltou as outras dúvidas. E aqui o corpo docente do acadêmico, né? Nós temos um número menor de professores, porque havia uma exigência, um requisito para poder criar. Então tem um grupo menor de docentes e que são organizados nesses 2 campos, né? Acho que só isso, né? Não preciso falar mais de ninguém. Bom, o processo seletivo desse ano, ele vai as inscrições vão até o dia 4 de maio, tá? Elas já estão, já iniciaram, vai até 4 de maio. No mestrado profissional nós temos 27 vagas, né? Um número bastante expressivo. No acadêmico nós temos 12 vagas. Para quem quiser participar, se tiver alguém aqui interessado no doutorado, são 10 vagas, então são as mesmas datas. E, como eu falei, talvez o ponto mais importante é que o tema do projeto fosse relacionado com a temática do orientador. Esse ano, o processo seletivo, em função do calendário, a gente retirou a prova escrita, né? Então, ele não tem a prova escrita. No acadêmico, a gente tem a análise do projeto de pesquisa, então ele tem um número de páginas, se não me engano, acho que são 15 páginas. 15 páginas, eu acho que do doutorado é um pouquinho mais, eu acho que são 20 páginas, se eu não me engano, e não tem análise de currículo, no caso do acadêmico, né? Então tem a etapa da primeira fase, que é a análise do projeto de pesquisa. Ele sendo aprovado tem que tirar a nota 7 para poder passar para a segunda fase. Na segunda fase é a defesa do projeto, então é organizada uma banca que vai fazer perguntas, né, sobre o projeto que você está pleiteando, né? Eu acho que só essas 2 etapas, né, que a gente tem. Normalmente, nessa etapa da arguição, a gente faz perguntas que são, assim, comentários que são relacionados a uma carta de apresentação. No caso do acadêmico, profissional também, né? Profissional também. Pede uma carta de apresentação, né, que ela vai inserida junto no projeto, na intenção de projeto. Você coloca uma carta se apresentando, qual é o seu interesse, por que você quer fazer o mestrado, qual é o seu campo de atuação e tudo mais. Então a gente acaba conhecendo um pouco mais
pessoal, a gente acaba conhecendo um pouco quem é aquele candidato, porque quando a gente olha o projeto, às vezes é um pouco frio, né? Então, ali naquela carta, a gente consegue ter alguma informação de quem que é aquele candidato. Então, quando a gente vai para a arguição, já pode ter alguma informação interessante. Eu trabalho na escola pública, eu trabalho no estado, eu vim de tal grupo, de tal estado, entendeu? Assim, a gente pode ter algum tipo de proximidade com esse candidato, com essa candidata que está pleiteando. Tá? No caso do profissional, ele tem, além da intenção de projeto, tem a análise do projeto, a análise da carta, mas a carta também não pontua, e a análise do currículo. Né? Na análise do currículo, um dos elementos que considera no currículo, que são mais importantes, é o tempo de exercício de docência. Né? Lembra que a gente comentou que o mestrado profissional ele tem como sujeito, né, principal, né, aquele nosso público-alvo é exatamente o professor que está em exercício, que está em sala de aula. Então, a pontuação, o tempo que ele está exercendo em sala de aula vai contar na pontuação dele do currículo. Né? Por isso que, preferencialmente, é que a gente vai, nessa análise do currículo, dar maior prioridade para esse professor em exercício. Né? Então, esse é um ponto que a gente considera. Esqueci mais alguma coisa? Bom, outras dúvidas. O curso é presencial ou é online? A gente escuta bastante isso também, né? O curso é presencial, gente. A gente passou realmente o período da pandemia, que foi terrível para todos nós, né? E ainda, de certa forma, a gente ainda se cuida. Né? A gente tem aqui o Rian, que está se cuidando, né? A outra colega ali também está se cuidando e faz muito bem. Mas o curso ele é presencial. Né? O que a gente consegue organizar, né, que são os dias de aula, é tentar estruturar esses dias de aula em alguns dias. Né? Então, por exemplo, esse semestre nós temos, no caso do acadêmico, a gente tem todas as aulas concentradas, segunda, terça e quarta pela manhã. Na verdade, a quarta pela manhã é só para os egressos. Né? Não é nem para quem está ativo. Né? Então, assim, as aulas estão concentradas em segunda e terça. Então, é segunda de manhã, segunda tarde, terça de manhã, terça tarde. São 2 dias de lasqueira. Mas está tudo ali concentrado. Né? Fora isso, tem as atividades de orientação com o orientador ou com a orientadora. Que isso daí fica a critério, né, da organização dos dois. Né? De qual é o melhor dia, qual é a melhor hora para fazer isso. O profissional também está do mesmo jeito, né? Concentrado segunda, terça e quarta no máximo, sempre à tarde. É isso. Maior parte das vezes sempre no turno da tarde. Porque, de modo geral, assim, a gente tem muitos professores, né, que estão na rede que atuam pela parte da manhã e aí conseguem ser liberados no turno da tarde. Então, assim, já é algo que a gente já vem, uma prática que a gente já vem fazendo há alguns anos. Como eu falei, a organização do curso, ele é em 24 meses, né? A gente consegue cursar todas as disciplinas em 1 ano e meio, mais ou menos. Né? Então, assim, 1 ano e meio para cursar todas as disciplinas e, a partir daí, já ter, no final do 2º ano, início do terceiro... Não, final? Não. Estou confundindo com o doutorado. Na metade do 2º, já fazer a sua qualificação e apresentar parte dos resultados que são pertinentes. O mesmo acontece com o acadêmico, né? O doutorado, que é 1 ano a mais. Requisitos para fazer a seleção, que aí alguém pode perguntar assim, mas eu ainda não concluí o curso, eu sou concluinte, eu posso me inscrever? Pode. Né? Então, assim, pode se inscrever, porque na hora que a gente for fazer a matrícula, que a matrícula será provavelmente em agosto, né, você vai ter que estar apresentando algum documento que comprove que você concluiu o curso, seja uma declaração do departamento, né, no qual você é vinculado, ou do próprio diploma, ou algo assim, mas você tem que apresentar que concluiu o curso. Enquanto você está estudante, você pode fazer o processo seletivo sem problema nenhum. Né, não há nenhuma implicação.
Olha, eu vou dizer o que eu acho, tá? Eu teria que realmente consultar, mas eu acredito que se você tem um diploma, você é formado como bacharel, né, ou, sei lá, jornalista, ou pedagogo, né, ou qualquer TI, rapaz de TI que está aqui com a gente hoje, né, que pretende fazer o processo seletivo, desde que o seu projeto tenha relação com o ensino, e aí você vai correr atrás do prejuízo, tudo bem. Eu venho da engenharia, eu sou engenheira química, eu fui fazer o doutorado em educação. Quando eu fui fazer o doutorado em educação, eu não entendia a patavina do educanês que eles estavam falando, né? Eu tinha que ficar lendo e estudando que nem uma louca, né, atrás de determinadas informações. Essa informação, essa colocação que eu estou te dando é uma colocação de cunho pessoal, tá? Eu teria que realmente consultar, né, os nossos colegiados para poder ver isso, mas eu não vejo impedimento se você conseguir correr atrás do prejuízo. É mais difícil, mas não é impossível. Eu dormia 2 horas por noite. Mais alguma pergunta? Não? Temos perguntas aí no YouTube? Não? Professora, Fala. Sobre publicação de artigos, é obrigatório ter publicação? Adorei ela fazer assim, é obrigatório ter essa publicação? Não. O programa não obriga você a ter publicação para defender. O que a gente orienta é que você tenha uma preocupação em divulgar o que você está pesquisando, né? Então, assim, a preocupação com a divulgação, isso é importante para a sociedade, porque, de certa forma, você está numa instituição pública no qual ela está sendo paga pela sociedade. Tudo aqui que a gente está fazendo é gratuito, vocês não pagam absolutamente nada. Então, os impostos que estão vindo para cá, né, quem está pagando pela nossa formação é a sociedade. Então, é importante que a gente divulgue, né, dê o retorno para a sociedade do que a gente está fazendo. Então, essa consciência, ela é importante, mas não quer dizer que então, se eu não publicar, eu não vou tirar o meu título? Não, eu entendo até que isso não é correto, mas... Não, eu não disse com relação ao final, realmente, de querer ou não publicar, eu sei da importância, mas na questão de entrar no mestrado. Para entrar no mestrado, a pontuação, no mestrado profissional, há uma pontuação para quem tem publicação, que você vai analisar o currículo, né? Mas como eu te disse, quem está em sala de aula, como esse é o nosso público-alvo, essa pontuação ela acaba sendo dirigida para quem está mais em sala de aula do que quem tem maior publicação, né? Os dados, as informações sobre esses valores da pontuação estão presentes no edital. Você consegue ver exatamente quanto que é, assim, por semestre, quanto tempo, quantos pontos eu tenho, eu sendo professora, né? No seu caso, você é professora, então você consegue ter uma ideia mais ou menos da sua pontuação. E claro, como qualquer processo seletivo, a gente vai comparar, né, essas pontuações e tudo mais. Diga, professora. Então, vou fazer aqui, eu tenho que usar o microfone porque senão o pessoal do YouTube não escuta. A pergunta da professora Ivaneide é que se alguém que está cursando, né, o cara já tem uma licenciatura, mas está fazendo um segundo curso de graduação e ainda quer fazer junto com o curso de graduação o mestrado. Se ele der conta... Acho que nem dá. Não sou eu que vou dizer que não, mas foi o que eu falei para ele. É muito importante, gente, que a gente viva o mestrado, que a gente viva a universidade, porque a etapa que é da graduação, ela tem uma determinada característica. Quando a gente está fazendo a nível de mestrado, a nível de doutorado, você está pensando
em algo que é um passo além. Você está num trabalho um pouco mais individual, né? Que você está focando em um determinado objeto, você está desenvolvendo outras habilidades, que são habilidades de um investigador, né? Ou de uma investigadora. Então, sendo assim, é um trabalho muito mais rigoroso e que tem muito mais cuidados. Então, viver a universidade e viver a troca da dificuldade com o outro aqui dentro é muito rico. Então, se a pessoa está longe, né, ou se a pessoa não está participando dessas atividades aqui junto com o outro, ele vai ter muito mais dificuldades de poder dar conta de determinadas questões. Não vai conseguir não dá conta mesmo desse processo, né? A outra pergunta tem um bebê, gente, que está o pessoal que tem um bebê aqui, vai ser a nossa cria já do mestrado. Já vai já vai começar. Diga, qual é a segunda dúvida? Se há disciplinas modulares, né? Que são modulares. Ou condensada, né? Então, isso varia um pouco. Às vezes a gente tem convites, né? Convidados que são pesquisadores externos. Né? Às vezes a gente tem algum pesquisador que vem de outro estado, ou especialmente pesquisadores internacionais. No mês passado nós tivemos um professor canadense que estava aqui conosco, e ele deu o curso, a atividade que ele precisava. Ele já vinha trabalhando com um grupo já há algum tempo à distância, né, com material online, e aí ele veio para concretizar parte dessas atividades. Então foi uma semana de atividade intensiva com ele, na verdade fim de semana também. De segunda a segunda, incluindo sábado e domingo, né? Então, numa situação como essa, você vai ter uma disciplina em 5 dias com uma carga horária altíssima, que chega a ter 30 horas, né? E aí, por isso, a gente consegue fazer modular. Então, é possível ter, mas isso vai depender da demanda que nós conseguirmos de trazer um pesquisador internacional ou não para o programa. Diga. Em relação à seleção. Processo seletivo, do mestrado profissional, dos dois. Vai ter algum cadastro de reserva no caso de alguns dos candidatos que foram aprovados, chegaram na matrícula, e não conseguir atingir, né, o processo pela documentação, por algum motivo, ser chamado um outro candidato que está nessa. A pergunta que ele está fazendo é se há cadastro de reserva, se esse candidato que foi aprovado, ele não seguir adiante. Como é que funciona? Quando a gente conclui o processo seletivo, a gente vai ter uma classificação, né, de todos os candidatos que foram, a classificação geral, né? E aí temos o período de matrícula. E aí esse candidato, essa candidata, ele tem um determinado prazo para ele poder confirmar, não, eu quero fazer mesmo mestrado. Aí, a gente diz que demonstrar o interesse. Aí ele manda a documentação, né? Quando ele fez o processo seletivo, ele não tinha o diploma, ele só colocou uma carta, uma declaração do departamento. Aí nesse momento que ele diz, não, eu tenho interesse, ele precisa enviar toda a documentação exigida, né? Aí nesse momento, se ele não concluiu o curso, ou se ele não tem interesse, ou então por qualquer coisa, ele não vai ser matriculado. Então segue a fila anda. Tá? Mais alguma dúvida? Diga, meu anjo. Tem uma pergunta. Eu vou passar aqui para a ex-coordenadora do curso, viu? Ideia, Renata, né, que fez a pergunta, uma intencionalidade do que você pretende fazer, né? Não é para você já trazer o produto pronto, né? Eu não quero o produto pronto. Não, o produto você vai desenvolver durante o mestrado, mas você tem que ter uma ideia embrionária dela. E aí é essa ideia embrionária que, durante o processo de seleção, a comissão que vai estar arguindo vocês, né, fazendo essa arguição oral, ela quer saber, bom, mas você pensou em algum processo seletivo? Mais alguma dúvida? O INTE, ele já reconhece tudo isso. Então, na hora que trouxer o documento da coordenadora ou do coordenador do curso, o próprio sistema já identifica, tá? Mais dúvidas? Não? Bom, acho que a última lâmina
Sim, da bolsa eu acho que eu já falei. Diga. Você falou que isso que teria alguns bolsos para o acadêmico. O acadêmico. O profissional não tem. Temos sim. Para o acadêmico nós temos atualmente 7 bolsas de mestrado e 10 bolsas de doutorado. Todas elas são ocupadas, porque estão preenchidas, né? A gente não tem nenhuma bolsa voando. Né? É importante que esse aluno ele tem um prazo, né, para concluir. Lembra que ele tem 2 anos, então conforme ele vai concluindo, essas bolsas vão sendo substituídas por outros alunos. Mas também tem algumas exigências, porque para quem é bolsista a exigência é maior, então ele não pode reprovar, ele tem que ter cumprido o prazo assim, em todos os detalhes. Ele não pode cometer nenhuma atitude antiética ou coisa desse jeito, porque aí senão, né, ou como plágio ou autoplágio, ele não pode cometer nada disso, porque senão ele perde automaticamente a bolsa. Então, assim, são cuidados, e ele ainda tem que apresentar a cada 6 meses um relatório do que ele está fazendo. Isso, de tudo que ele está fazendo para ele poder ter a bolsa. Então, em quantitativo é esse que nós temos, 7 de mestrado e 10 de doutorado, mas estão todas preenchidas atualmente. Tá? E aí eu vou colocar aqui para vocês o QR Code. Diga, mais uma pergunta. Certo. Quer saber o que é o produto educacional? O produto educacional é todo material que é materializado, que você pode utilizar numa sala de aula. Por exemplo, eu preparei um roteiro de uma atividade experimental para trabalhar o conceito de fotossíntese. Esse roteiro de atividade experimental ele é apoiado em uma determinada referência de estratégia de ensino. Então, esse material, né, esse roteiro, né, ele é um produto educacional. Então, assim, existem vários tipos, né? Pode ser um vídeo, pode ser uma sequência de atividades, pode ser um jornal, pode ser uma oficina. Então, assim, você tem diversos tipos de produtos educacionais. Uma boa dica que eu dou para vocês saberem o que é no site, no próprio site do mestrado profissional, a gente tem uma abazinha que tem todos os produtos educacionais que foram produzidos no nosso programa. Acho que são 186, né? Temática. Agora a gente teve que aconteceu semana passada, né? A gente também colocou no Instagram e tudo mais. E aí nessa mostra, os nossos egressos, os nossos mestres vêm falar sobre o seu produto educacional, vêm apresentar o produto, mostra como é que ele elaborou, como é que ele desenvolveu, como é que ele aplicou, como é que ele avaliou, né? Então, assim, a gente tem normalmente 4 oficinas, né, que são feitas, um em cada área, né? Química, física, biologia e matemática, né? Tem sempre uma conversa no qual vocês podem tirar as dúvidas ou conversar com os egressos. Então, assim, todo semestre a gente tem esse tipo de atividade que é feita, e às vezes até fora daqui do estado, né? Mais alguma dúvida, além do produto educacional? Não? Então, tem quase 1 hora. Aqui a gente tem as nossas... da rede social? Legal. Esse menino, ele é muito... 10, nota 10, muito nerd. Eu, como sou das antigas, eu não sei muito mexer, né? Toda vez que eu tenho que usar o Insta, alguma coisa assim, eu me bato toda, mas ele é mais... Mas, de toda forma, acessem a página do nosso programa, vejam quais são as mostras, vejam o edital, que ele está aberto, a gente tem até o dia 4 de maio, né? A gente espera que vocês possam participar deles e vai ser uma alegria enorme tê-los conosco ainda esse semestre, a partir de setembro. Tá bom? Uma boa tarde a todos e a todas, a todos e quem estiver aqui assistindo também.